Sejam muito bem-vindas à segunda aula do Despertar da Empreendedora de Sucesso. E nessa segunda aula, nós vamos desmembrar a empreendedora da sua vida pessoal. E quando a gente faz isso, a sua entrega vai melhorar muito mais. E por onde nós vamos começar? Pela agenda, que você acaba usando ali todos os dias. E se você não tem agenda, você precisa de ter uma agenda urgente. Quando você tem uma agenda, já vou começar aqui já dando conteúdo, tá? Quando você tem uma agenda e na sua agenda você coloca várias coisas, por exemplo, você coloca ali de manhã, vou atender a Cláudia, logo em seguida, vou no mercado, vou no banco, vou na costureira buscar algo para minha mãe, agora eu preciso entrar em contato com uma cliente e vira uma bagunça. E você acaba colocando ali várias coisas. E o que acontece quando você enche sua agenda dessa maneira? Chega no final do dia, você ou vai ter uma sensação que não fez nada, fala assim, nossa, mas eu não produzi, eu não fiz nada hoje que me gerou resultado. Ou você vai pensar, nossa, agora que eu virei empreendedora, eu trabalho triplo. Mas, na verdade, por isso que eu falo que a gente tem que desmembrar a empreendedora da sua vida pessoal, desde uma apresentação pessoal, tanto na sua agenda, e aí eu vou falar sobre celular, eu vou falar sobre outras coisas também, tá? Então eu comecei por essa questão da agenda, porque muitas se perdem porque eu não tenho uma agenda somente profissional. Eu, quando comecei, eu me dedicava 100% ao trabalho, porque eu precisava de ter retorno financeiro, então eu fiquei muito apreensiva, porque eu comecei ali, troquei o CLT para poder empreender, então eu falei, eu preciso fazer dinheiro, então eu ficava ali o tempo inteiro, a minha agenda de manhã, de tarde, de noite era só para trabalho. E assim, todos os dias, no final do dia, eu olhava e falava, nossa, eu trabalhei muito hoje, sabe? Visualmente eu consegui enxergar o quanto eu tinha trabalhado e financeiramente também. Porque quando eu ia lançar no meu livro Caixa, a gente vai falar sobre financeiro amanhã na terceira aula. E metas também. E aí eu falava, nossa, eu vendi super bem hoje. Então, é gostoso quando a gente finaliza nosso dia sabendo, nossa, eu fiz vários atendimentos, eu fiz captação, eu já consegui até colocar algumas pessoas na agenda para amanhã, depois de amanhã, e vendi bem. Então, a gente termina o dia com uma sensação que nós produzimos bastante. Então, por isso que você tem que ter essa agenda separada. E eu sei o que acontece com a maioria, porque depois de um tempo eu comecei a usar minha agenda para o pessoal também. E aí começaram meus problemas, porque eu colocava ali, passar no médico, tudo bem, passar no médico não tem como você deixar de passar, mas aí eu já colocava outra coisa. Ir no mercado, ir na farmácia, pagar as contas. Quer dizer, tinha muitas coisas ali que não era mais do meu trabalho, que eu poderia deixar para fazer no final da tarde, depois que eu atendesse as clientes, depois que eu fizesse a captação. E o problema é quando eu terminava esse dia, dava uma sensação que eu não trabalhei o suficiente. E é essa sensação que muitas têm, que não fizeram o suficiente. Por quê? Tá fazendo coisas aleatórias e isso faz muito mal. Muitas até pensam, nossa, eu trabalho tanto e não tenho resultado. E de fato ela não está trabalhando tanto, ela está fazendo coisas aleatórias que não trazem resultado. E é aí que está o perigo. Por isso que eu digo que você tem que ter duas agendas. Uma para a sua vida pessoal e uma para a sua vida profissional. E o que acontecia quando eu abri minha agenda para fazer coisas aleatórias? Eu comecei a ajudar os outros, por exemplo. Poderia acontecer da minha mãe ou de alguma outra pessoa, falar assim, tem como você passar em tal lugar e buscar uma medicação para mim? Eu pensava, eu já vou estar lá, eu vou pegar. Só que o problema é que essas coisas aleatórias que você faz, tira totalmente o seu foco.
E teve muitos dias que eu fiz um favor, daqui a pouco fiz outra coisa, e daqui a pouco eu falei, eu vou para casa comer alguma coisa. Isso quando eu morava próximo dos lugares que eu estava. Aí eu comia, aí eu falava, agora já tá tarde, amanhã eu faço. Então deixava para o dia seguinte. E isso pode virar um hábito de você deixar as coisas para amanhã, ou você ficar, ou as pessoas ficarem comandando a sua agenda. Então já aconteceu, eu estar na rua e alguma amiga me encontrou e, vamos ali tomar um café? Aí eu, né, não tava ali com a agenda, ou de repente eu não levava a minha agenda tão a sério. Vamos! E ali ficava uma hora conversando, enfim. Passava o dia, e aí ficava pro dia seguinte. E aí você tem a sensação, terminava o dia com aquela sensação que não fez muita coisa, mais uma vez. E aí você começa a achar que empreender pode ser uma coisa meio chata. Mas no começo não era assim. E aí eu comecei a mudar tudo. E como eu mudei? Fazendo uma agenda só pro meu trabalho. Então eu tive que recomeçar. Eu vou começar a trabalhar que horário? Então, na parte da manhã, eu costumava ficar com a minha filha e fazer coisas como captação, tudo que era pelo WhatsApp, redes sociais, fotos, porque eu levava ela para a escola 1 hora e a partir da 1 hora eu trabalhava até tarde, porque muitas clientes queriam marcar atendimentos após as 18, 19 horas e não tem problema nenhum. Eu estava disponível ali se fosse preciso ficar até mais tarde, tá? Então, eu definia um horário de trabalhar. Só que para mim era o seguinte, eu deixava minha filha na escola, eu entrava no meu trabalho, no meu negócio. É isso que muitas se perdem. A partir daquele momento, eu tinha que produzir pelo menos num foco total até as 18 horas. Pelo menos, tá? Até buscar minha filha de novo na escola, que ela saía às 18h15, 18h20 mais ou menos, não lembro, no ensino fundamental. Então, eu colocava foco, eu me levava a sério, eu levava minha empresa a sério. É como se eu batesse um cartão. Então, se eu não tinha cliente para atender, eu ia atrás de cliente. Você entende? Apesar que de manhã eu já fazia essa captação para não ficar à tarde sem fazer nada. Então eu já tinha ali alguns atendimentos. Então eu ia atender uma cliente e ali no bairro onde estava aquela cliente, combustível é caro, não é de hoje, já faz um bom tempo. Então ali onde eu ia atender a cliente, vou dar uma suposição aqui para você, tá? Você como empreendedora, aí é a hora de você, pegar para você, fazer algumas anotações que de repente você não está fazendo isso. Então eu ia no bairro tal, vou colocar uma suposição aqui, eu ia lá na Vila Sônia e lá tem uma rua principal com vários comércios. Então eu fui atender lá num salão que era até muito conhecido, até hoje tem esse salão, que é o Salão da Jéssica. E lá eu lembro que eu fiz muitas vendas. E aí, para mim sair de lá e voltar para onde eu estava, eu falava, não, compensa eu ficar por aqui. Então eu atendia aquelas clientes, tinha feito vendas boas, eu já olhava para uma loja de roupa e falava, vocês conhecem aquelas meninas da loja? Conhecemos. Elas trabalham lá bastante tempo, já fazia aquela pesquisa, né? Trabalham bastante tempo, que legal. Me apresenta lá para elas. Aí eu ia para loja vender. Ali já eram mais 2, 3 clientes novas. Aí eu já ficava de olho numa academia que tinha na frente. Eu falei, aquela academia ali, vocês conhecem? Que a gente conhece a proprietária, ela tá aí. Me apresenta para ela, fala que eu vou só mostrar sem compromisso, para deixar a cliente à vontade. Lá eu fazia várias clientes, tanto a proprietária virou a minha cliente, mas os clientes que estavam ali, ela ficou chamando algumas meninas que faziam dança, faziam outras coisas, localizada. Vem aqui, pronto. Nessa mesma tarde, só naquela avenida, eu já tinha ali em torno de 18 clientes no total.
E eu só parei naquele dia porque eu tinha que buscar minha filha na escola. Só que depois eu deixava ela na minha mãe e continuava atendendo as clientes que só poderiam me receber à noite. Então você entende quando você coloca hiperfoco que eu tô ali para trabalhar? Eu não fico trabalhando muito de uma maneira muito formal. Eu preciso de agendar uma cliente para dia tal, hora tal. Sabe como que é? A sua agenda ela precisa funcionar, tá? Eu tô disponível agora. Posso ir agora? Daqui uma hora. Então daqui uma hora eu tô aí. Pronto. Chega lá, já começa a ver a volta, quem ela pode te indicar que tá ali na volta, principalmente se for comércio. Sua vizinha gosta? Abre o leque, dá uma expandida. Vamos deixar essa sua agenda profissional cheia de atendimento. Se não deu para atender naquele dia, porque você, de fato, quem tem filho, tem que buscar na escola, tem que ir. Amanhã eu tô aqui já. Amanhã eu tô aqui tal horário. Sabe? Então, leva a sério. Você precisa de fazer a sua agenda funcionar. Você precisa de ter horário de trabalho e levar o seu horário de trabalho a sério. Enquanto você não atender uma cliente, você não para. E se você tá na rua, eu vou ali, vou tomar um café, não volta para casa. Esse negócio de ficar voltando para casa é um perigo. Tá na rua, atendeu uma cliente, aí agora, de repente não tem. Vai ali, toma um cafezinho, senta e pensa. Quem eu vou abordar? Não volta para casa, porque você está em horário de trabalho. Faz captação ali mesmo, enquanto tá sentado na cafeteria, vai fazendo captação. Eu tô aqui, pelo bairro tal. Né? Claro, você vai chamar as pessoas que estão ali próximo de você. Eu tô por aqui, posso ir agora aí? E eu vou te dar um bônus aqui para vocês sobre a captação que eu fazia nesse período logo da manhã, para ter clientes à tarde, no dia seguinte, enfim, tá? E quando eu desmembrei minha agenda, eu continuei recebendo mensagens. Tem como fazer isso pra mim? Rô, tem como você vir aqui agora? Isso coisas que não tinha nada a ver com o trabalho. Agora não dá. Agora eu tô em horário de trabalho. Eu tô com a agenda cheia. Pode falar isso, já declara. Você não tá mentindo, declara. Minha agenda está cheia. Sabe? Porque às vezes um telefonema acontece do nada. Vem aqui agora, eu preciso comprar. Então você estava ali no seu horário de trabalho, você está pronta para vender, você está pronta para atender seu cliente, porque você está em horário de funcionamento. Você não entra lá no Google e você coloca o nome de uma empresa e tá lá. Horário de encerramento, vai estar lá o horário que ela vai fechar. Ela vai fechar só às 18 horas. Então até às 18 horas você está ativa para atender as suas clientes. E você está ativa para manter sua agenda cheia. E você vai aprender a ter que falar não quando alguém falar, vem aqui, faz um favor. Você vai ter que falar não, até para as pessoas te levarem a sério. E o exercício que eu quero passar aqui agora para vocês é para você listar 5 situações que está atrapalhando o seu dia a dia, está atrapalhando a sua agenda, a sua evolução. Então coloca isso no papel, coloca o nome dessas pessoas que ficam te pedindo as coisas toda semana e te tira o foco. Não é só sobre fazer um favor. Você acaba perdendo o foco. Muitas das vezes que eu fui fazer um favor, acabei pegando uma fila que eu nem estava esperando para a pessoa. Quando eu saía de lá, a minha energia diminuía. E eu acabava indo para casa. Eu vou para casa. E eu poderia ter evitado aquilo. Eu poderia ter ficado no hiperfoco e ter feito aquilo para a pessoa, já que eu queria fazer aquele favor. Eu poderia ter feito fora do meu horário de atendimento. E se não dava para fazer no horário de atendimento, deixa um dia só para resolver as coisas suas pessoais, que eu tinha, aí eu passei a deixar um dia para isso, que costumava ser numa quarta-feira. Aí tudo que eu tinha que fazer eu fazia naquele dia. Banco, tudo. E ficava muito grata por ter essa liberdade de poder fazer isso. Liberdade de horário. Então, se tinha algum favor para alguém fazer, eu já falava, olha, eu só consigo fazer de quarta-feira. Olha, busca tal coisa para mim, me leva no mercado, faz isso, eu só consigo fazer de quarta-feira. Entendeu?
Mas de quarta-feira era o dia que eu não trabalhava? Não, eu trabalhava também. Só que eu fazia essas coisas e ali no horário que desse eu já agendava ali as clientes também. Ou fora daquele horário dos compromissos pessoais que eu ia ter. Mas era só um dia, o restante eu estava disponível o tempo inteiro para trabalhar. Porque eu sei aonde eu estava e sei aonde eu queria chegar. É isso que você tem que entender. Você tem que focar porque você quer chegar num lugar muito melhor. Você quer ter de verdade, liberdade de horário, independência financeira. Só que para você ter tudo isso, você precisa fazer essa entrega. E não deixa as pessoas mandar no seu horário. Quem manda é você, tá? E aprenda a falar não. E essas pessoas que você listar, que tá te atrapalhando, que tá te sabotando, ou você mesmo está ali se sabotando, ai, porque eu sinto vontade de ir lá 2 vezes por semana, eu tenho que sentar e comer naquele lugar. Você pode sentar e comer naquele lugar, fora do seu horário de trabalho. Entende? Vê se isso não tá te atrapalhando. Tá bom? Então você vai listar, você vai colocar o nome dessas pessoas e se for preciso, você vai falar para essas pessoas. A partir de agora, eu vou levar o meu trabalho mais a sério, a minha agenda mais a sério. Eu tô fazendo um curso, eu tô fazendo aulas que tá me direcionando para um lugar melhor e eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso de ter mais resultado. Eu preciso de fazer isso dar certo e eu preciso que você coopere comigo. E quem costuma fazer muito isso são os familiares, a família, né? Costuma ali não nos ver muito a sério. Ai, ela tem tempo. E na verdade, você tem o seu tempo. Na hora que você quer ter, você faz as coisas. Só que você precisa se organizar para não se perder e achar que empreender virou uma loucura na tua vida e na verdade porque você está misturando um monte de coisa. E isso também é para quem trabalha como CLT e também empreende. Hoje tem muitas revendedoras que trabalham e também empreendem. Isso dá certo? Dá, muito certo. E essas pessoas que eu fico muito admiradas porque elas têm muita disciplina. Quando elas saem do horário de trabalho, elas sabem que elas precisam fazer o negócio delas funcionar. Elas se dedicam. Às vezes, se você for ver, quando você coloca hiperfoco, você não precisa de 12 horas de trabalho. Se você coloca hiperfoco, 3, 4 horas por dia, hiperfoco é você ficar totalmente focada fazendo aquilo. Agora eu vou mandar várias mensagens, agora eu vou falar com várias pessoas, agora eu vou anotar aqui, agora eu vou atender uma cliente, agora eu vou falar com outra pessoa. Isso é hiperfoco. Quando você tem o dia inteiro pra fazer isso, você faz muito devagarzinho, às vezes. Porque você tem o dia todo. E esse é um perigo de você ter esse tempo muito disponível, porque você vai deixando sempre, eu faço à tarde, aí vou fazer no final da tarde, agora eu vou fazer à noite. Quem trabalha sabe que só tem a noite para fazer. Então, chega à noite, ela vai falar com todo mundo, ela vai mandar foto, ela vai dar uma acelerada, ela vai colocar hiperfoco. E às vezes, uma pessoa dessa tem mais resultado do que uma pessoa que passou o dia inteiro disponível para fazer agenda, para atender cliente, para fazer várias coisas. E eu fico de verdade muito admirada. Uma pessoa que consegue trabalhar às vezes 3, 4 horas ali por dia como extra, às vezes tira limpo aí 5, 6 mil reais de comissão. Olha que maravilha. Então, por isso que eu tô falando. Se você não tá ganhando bem trabalhando o dia inteiro, é porque você não tá colocando foco de verdade. E não está levando o seu horário tão a sério. E você pode talvez dar desculpas. Mas é que eu tenho que fazer as coisas de ônibus. É um pouco mais dificultoso. Não tem essa. Otimiza seu tempo. Se você está indo de ônibus para uma cidade ou para um bairro, explora o máximo daquilo. Fica ali máximo de horas, tendo o máximo de clientes daquilo naquele dia. Você vai ganhar tempo, porque eu sei que deslocar de um lugar para o outro acaba gerando mais gasto, se for de Uber, se for de ônibus. Mas faz dessa maneira. E olha que eu ia de carro, mas eu queria otimizar não, eu queria economizar o meu combustível. Então eu não ficava andando para lá e para cá de bairro em bairro. O bairro que eu queria explorar o máximo daquele lugar, o máximo de horas que eu ficava ali. Eu fazia vendas.
Porque para mim o meu dia era válido quando eu preenchia meu livro caixa e falava, hoje eu fiz 2, 3, 4, 5, 6 vendas. E eu falava, o dia foi muito bom. Então é isso que vocês precisam fazer. Mesmo quem trabalha como CLT, tá tendo muito resultado. Tá tendo muito resultado porque coloca hiperfoco. Isso é muito importante. Outra coisa que as pessoas quando começam a empreender, ela fica às vezes muito confusa. Porque ela tem que fazer muita entrega, e aí pode ter cliente que... Ai, domingo eu quero... Ai, vamos marcar no domingo? Ah, domingo eu não trabalho. Feriado eu não trabalho. Se você está começando o seu negócio e está pensando dessa maneira, você está pensando de uma maneira errada. Porque quando você está ali no começo, qualquer dia é dia. E você vai me dizer, mas eu não descanso? Eu fazia assim, se eu trabalhasse no feriado, no sábado, no domingo, de repente no feriado, eu poderia me dar uma folga semanal se eu quisesse. Porque eu era, nessa questão, eu era livre, eu poderia me dar uma folga. Mas eu não tinha esse problema de trabalhar, por exemplo, num domingo. Isso quer dizer que eu ia trabalhar o domingo inteiro? Não, eu ia trabalhar no domingo, se eu tivesse 3 atendimentos, eu ia fazer os 3 atendimentos, depois eu voltava para casa e ia viver meu domingo. Ou chegava no churrasco da família, um pouquinho atrasada, mas lá eu estava curtindo com a família e com um sorriso de orelha a orelha, porque eu tinha feito vendas. Eu não cheguei aonde cheguei por acaso. Eu abri mão de muitas coisas, mas eu estava feliz, porque eu estava vendendo. E isso é o diferencial de muitas pessoas quando começam a empreender, porque se ela trabalha no feriado, ela acha sacrificante. E descanso, tá? Quando a gente fala descanso, o ser humano precisa de 6 a 8 horas para descansar. Se você trabalhou no domingo ali meio período, fiz várias vendas, que eu fui no evento, me chamaram para ir lá e eu vendi, foi maravilhoso, que a maioria das vendas que eu fazia às vezes em massa era de domingos, né? Porque às vezes era a família que se juntavam e feriado também, que às vezes era algum evento, então eu vendia para muitas pessoas. Então, quando eu chegar em casa à noite, que eu for descansar, é o suficiente. Às vezes a pessoa acha que descansar é você às vezes passar um domingo inteiro em frente à TV, que o corpo chega a doer no final do dia e falar, isso pra mim é descanso. E tudo bem, eu te respeito. Mas eu tô falando aqui de pessoas que querem empreender e querem mudar a sua vida, querem fazer algo diferente. Então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Você vai ter que largar algumas crenças que você tem referente a isso. Para você poder alcançar mais clientes, para você vender mais e ficar feliz. Para mim, eu ficava muito mais feliz no final do meu dia, mesmo que se fosse um domingo, se eu tivesse aumentando o número lá do meu caixa. Por muitas vezes, depois que eu saí da CDHU, fui morar num prédio com piscina, eu passei muitos domingos que eu deixava minha filha com a minha mãe curtindo lá, para minha filha poder curtir, usufruir a piscina, que era isso que eu queria para ela, uma vida melhor, enquanto eu estava trabalhando. E aí existe 2 maneiras de você interpretar isso. Uma é você olhar e falar, nossa, não tô na piscina, que triste. E muitas pessoas fazem isso. Pessoas que levam para um lado perdedor, pessoas que gostam de fracassar, ela leva para esse lado. Né? Você tá olhando alguém, tá olhando... uma pessoa que você ama se divertindo. Pô, podia estar lá, que vida, isso não é vida. Aí vem o barulho, isso não é vida, tô aqui trabalhando. Poxa, que ruim, isso não é pra mim, isso não é vida. Aí existe a outra maneira de pensar. Sabe qual é essa maneira? Obrigada, meu Deus, por eu ter cliente para atender, porque eu vou pagar um lugar bom ali que minha filha está usufruindo. Ela está segura dentro de um prédio, numa piscina. Olha que bênção, eu não pude viver isso, mas eu posso dar isso para minha filha. E obrigada por eu estar aqui, atendendo essa cliente. Por essa cliente ter me chamado, eu estar aqui, em pleno domingo. Eu vejo minha filha se divertir na piscina e eu estou aqui fazendo dinheiro. Aí o que eu fazia no final do dia? Verãozão, né? Muito quente, chegava suada, claro. Tomava um banho
ia para a piscina. Você entende? Que primeiro você paga o preço para depois você usufruir. Então, quando você começa a empreender, os primeiros anos de empreender, é assim mesmo. Você tem que pagar o preço para depois usufruir. Muitas pessoas às vezes estavam no barzinho. Eu estava tendo que fazer compra para minha casa no mercado, porque durante o dia eu não tinha tempo. Eu só tinha que ir à noite para o mercado. Muitas vezes eu saí do mercado fechando. 10 horas da noite, época de final de ano, saindo do mercado 11, meia-noite, para poder ali ter o que comer também no dia seguinte. E as pessoas se divertindo. Mas eu abri mão, muitas vezes, disso, para poder viver o melhor no amanhã, que agora é meu hoje. E é isso que eu falo muito para vocês. Por isso que vocês têm que se organizar. A agenda de vocês, o tempo de vocês é muito precioso. Gente, o tempo não tem valor. O tempo é preciosíssimo. É algo que você tem que levar muito a sério. E eu não tô falando para você ter um momento de... Você tem que aprender até se presentear muito durante esse processo. Sabe? Fez vendas, deu tudo certo, se dedicou, trabalhou no sábado até tarde, vai se presentear. Senta num lugar, come uma coisa gostosa, aprecia a vida que você está dando. Só que você não vai poder fazer isso todo dia, porque a gente tem que guardar dinheiro para poder investir mais ou para poder comprar coisas grandes. Tem pessoas que querem viver uma vida antes do tempo. Não é isso, não é todo dia sair por aí gastando. Ai, todo dia que eu vender eu vou sair e vou me presentear. Não, não é isso. Aí, isso é falta de disciplina. A gente precisa ter disciplina. A gente precisa estar muito alinhado, que a gente vai falar sobre isso amanhã. A gente vai falar toda essa parte financeira. Agora eu quero falar com vocês sobre celular, que é uma ferramenta que a gente usa muito no nosso negócio. Tá? Não tem como. O WhatsApp veio aí para facilitar tudo para nós, ajuda demais. É uma máquina de vendas, tá? E o que eu quero falar sobre o celular? Porque muitas usam o celular para o trabalho e para a vida pessoal. E aí começa a dar alguns probleminhas. Para algumas pessoas sim, para outras não, tá? O que acontece? Eu sempre usei o meu celular profissional, o meu celular pessoal, por profissional também. Só que eu sempre consegui, depois de um tempo, né, como eu falei, até em questão da agenda, eu consegui entender que se um cliente, por exemplo, manda mensagem muito tarde, eu não fico brava com a cliente. O que eu posso é não responder. Mas para a cliente, existe duas coisas na mente da sua cliente. Ou ela te vê de uma maneira informal, que você pode responder a qualquer momento, ou ela te manda porque é o horário que deu para ela. E se você é uma empresa, quem tem que colocar regras aí é você. Porque se eu mando mensagem para uma empresa às 9, 10 horas da noite, lá vai ter uma mensagem automática dizendo... Só que às vezes eu mando, não é porque eu não respeito a empresa. Eu quero que você se enxergue como uma empresa. Presta atenção e começa a ver da maneira que você está se enxergando no seu negócio. Por isso que eu falo que a gente tem que desmembrar a agenda. Agora vamos desmembrar o celular, tá? Então, se uma pessoa manda, né? Vamos supor, se eu mando para uma empresa fora do horário de trabalho, se eu mando, porque eu não quero esquecer daquilo, eu preciso de mandar para ela aquilo naquele momento, mas eu sei que eles só vão ver no dia seguinte, porque eu enxergo eles como uma empresa. E aí fica arquivado. No dia seguinte, quando forem ligar o celular, eles vão ver lá minha mensagem. E muitos estão fazendo isso hoje em dia. E aí, se uma cliente te manda uma mensagem 10 horas da noite, 10h30, tem clientes que mandam, né? Tem várias situações, às vezes, que eu ouço. A cliente está errada? E se você acha que sua cliente está errada é porque você não está se enxergando como uma empresa. Porque
ela pode estar enviando para vendedora dela, para empresa. Você entende? E aí você leva pro pessoal, porque você se vê como pessoal, você tá confundindo as coisas. Eu vou te ensinar como você pode mudar isso. Duas maneiras. Uma, se você quer usar o seu celular pessoal como profissional, como tudo, você tem que entender que vai chegar mensagem a qualquer hora de uma cliente. Outra coisa que você tem que entender, o seu celular ele é público? Você coloca ele na rede social, por exemplo, lá no Instagram, que tem aquele link que a pessoa pode acessar direto? Ah, não, é porque é meu pessoal. Mas por que você não tem um celular profissional? Entendeu? Como que as coisas aí tá um pouco confusa, você tá misturando. Então, vamos do início. Você é uma empresa e você precisa de um celular profissional, como toda empresa tem um número profissional. Se você não quer que seja seu celular, eu não tinha problema com isso. Quando eu recebia mensagem tarde, eu silenciava meu celular, ou até mesmo desligava. Mas, se isso te incomoda, você vai ter que ter um outro chip, que você pode silenciar esse WhatsApp, ou você vai ter que ter um outro celular. Porque aí você pode desligar ele mesmo, acabou. Aí você vai ligar no dia seguinte. Às vezes, se é um aparelho mais antigo que você deixou de usar, usa esse aparelho. Só pro WhatsApp. Entende o que eu tô falando? Aí, esse número é profissional. Aí você não vai ter problema das pessoas ter seu número pessoal, porque você é uma empresa, você quer vender. Como assim o seu número não vai estar lá no Instagram? E eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma mulher do bolo. Esses dias eu estava procurando uma pessoa nova que eu queria comprar doces. E eu entrei em uma, tava lá, vendo bolo, não sei o que, lá. Eu fiquei procurando o contato dela e não tinha. Eu perdi meu tempo, fui nos destaques, aí tinha lá informações, aí fui lá, não tinha um WhatsApp. Não tinha um WhatsApp. Eu tinha que mandar direct pra ela pedindo o WhatsApp dela. Aí eu entrei em outra, porque já me deram outra indicação, eu entrei em outro Instagram que estava já o link lá. Eu, pum, já cliquei. Aí lá no link já tem uma mensagem, que é onde vocês também têm que aprender a se apresentar. Eu me chamo tal, faço encomendas tal. Esse é o catálogo, que já é automático. Você pode deixar tudo isso automático. Você pode, sabe o que deixar? Um script com uma foto falando, vamos supor, se é semijoias. Coloca, eu tô falando, supondo se é semijoias, porque tem pessoas de outros ramos que estão vendo esses vídeos também, tá bom? Então você vai colocar lá uma foto da semijoia, trabalhando com semijoias com garantia de tanto tempo, são antialérgicas, tá. Olha que legal. Então, você ali, às vezes a pessoa chama, tarde da noite, ela já vai receber ali. Nossa, que legal, que rápido. Ou você, de fato, vai ser durante o horário, você já vai receber aquela mensagem rápida e já vai responder aquela cliente. Gente, cliente nova tem que ser rápido. O atendimento, tem que ser assim. Tô pronta para te atender. Lembra que eu falei? Estou pronta. E aí eu te falo, de quem vocês acham que eu comprei? Foi da pessoa que eu consegui falar mais rápido. Porque ela mandou, eu vi, já vi. Nossa, que legal. Fechei com ela. Quando a outra foi passar o contato, porque assim, eu e você queremos praticidade. Aí a pessoa manda o contato, você tem que copiar, você tem que ir lá no Instagram, fazer o contato e chamar a pessoa. Porque se a pessoa fosse um pouco até mais ligeira, ela mandaria o link pelo direct. Tu clicou, ela vai direto. As pessoas querem isso. Nós queremos. As suas clientes também querem. Nossas clientes querem. Então você tem que ter um WhatsApp profissional e começar a disparar, e eu vou começar a falar de frequência, a disparar esse número. E falar, gente, estou aqui pronta para atender. É cliente nova? Não tem problema, eu passo cartão aqui, porque a gente não confia. Aí vai vir pela internet, não sei, passo cartão. Ah, mas eu não sei se eu coloco... Tudo bem, não tem problema, coloca lá um pouquinho de juros, fala para ela, olha, eu parcelo em tantas vezes, mas esse é o meu valor de tabela. Então, para parcelar, eu
eu coloco aqui, ó, R$ 5, tudo bem? Tudo bem. Sabe? Então, faça dessa maneira, se você se incomoda. Porque se você está se incomodando, se você não quer colocar seu número numa rede social, se você se incomoda se as clientes te mandam mensagem muito cedo ou muito tarde, quem não é profissional é você. Quem não é uma empreendedora de verdade é você que não tem um número profissional. Tá? Não tem como a gente controlar nossos clientes. Gente, manda mensagem somente do tal horário ao tal horário que eu trabalho. Seria até inconveniente. Só que vocês precisam se posicionar como empreendedoras e ter um número profissional disponível para mandarem mensagem 24 horas. Você não vai responder 24 horas, mas tá lá. Se quiserem te chamar 3 horas da manhã, né? Tem pessoas que madrugam aí na rede social, 3 horas da manhã. A pessoa cismou que quer comprar com você. Ela vai lá, vai acessar, quando você chegar de manhã, tô aqui pronta para te atender. Então, essa situação do celular tem que ficar muito clara para você. É individual. Tem pessoas que usam o celular para tudo e se sentem à vontade. Quando a cliente recebe, quando a empreendedora recebe a mensagem tarde, eu vou falar por mim. Todo mundo, um é diferente do outro, a gente tem que aprender a respeitar. E eu falo assim, eu dou os ensinamentos. Ninguém tem que ser que nem eu sou, porque cada um tem a sua crença, tá? Então, quando eu recebi uma mensagem, tá? Existem duas interpretações aqui. Eu posso receber uma mensagem 11h30 da noite, tô pronta para dormir 11h30. Ah, eu quero receber as fotos da coleção nova, eu quero muito comprar. Aí você pode pensar, 11h30 da noite me mandando essa mensagem? Nossa, que sem noção, acha que eu não tenho o que fazer, acha que eu não tenho uma casa para cuidar, acha que eu não tenho filho, aí você fica, ó, falando só você mesmo, só existe você com você mesmo. E existe, ou aí você fica às vezes brava e vai lá e ainda responde a cliente, olha, amanhã eu mando para você, que agora, você nem precisava responder a pessoa, é só agora, tem lá o não visualizar, não precisa visualizar. Mas a pessoa, ela é tão, posso ser sincera? Ela não tem profissionalismo nenhum, que ela ainda vai lá e responde, olha que eu vou descansar agora, então eu te mando amanhã, como se a cliente estivesse te incomodando. Você não precisa nem responder. Só que existe uma outra interpretação quando você recebe essa mensagem, 11h30 da noite.